Iniciando mais um podcast, seja bem-vindo ao Além da Página, o podcast da nova versão. Hoje em dia, as pessoas buscam dentistas não apenas quando estão com algum problema, mas elas buscam também muito pela estética. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Não só sobre a saúde bucal, mas também o quanto que a estética tem crescido nesse meio dos dentistas. E para isso a gente está trazendo a Jaqueline. Jaque, seja muito bem-vinda a esse episódio. Muito obrigada, Ru. Eu estou muito feliz com o convite de estar aqui, né, falando um pouquinho da minha realidade, do meu trabalho, de como a gente atende os pacientes e o quanto isso impacta na vida das pessoas, né, que é o mais importante. Perfeito. E Jaque, vou começar com uma pergunta que eu acredito que muita gente tem feito hoje. As pessoas buscam hoje os dentistas mais por uma aparência ou, de fato, pela própria saúde bucal? Ru, é muito dividido isso, né? A gente tem desde o mais severo, como eu faço a área de reabilitação, a gente tem desde aquele caso da nossa avó que não consegue comer bem, que não consegue se alimentar, e a gente reabilita com implantes, né? E próteses, enfim. E tem também as pessoas que buscam pela estética. E muitas vezes, em alguns casos, as pessoas até abandonam a saúde e preferem a estética, né? Então, mas a gente é muito equilibrado, assim, né, nessa área. Tem pessoas e pessoas, tem os dois, assim, é bem misturado. Maravilha. Muitas pessoas, elas comentam, né? Até mesmo vocês, como profissionais, indicam e orientam que o correto seria o paciente a cada, pelo menos, de 6 em 6 meses, visitar o seu dentista para realmente fazer uma avaliação, né, ver se está tudo certo, fazer uma limpeza, né? A limpeza é feita em um ano? Como que funciona? Já que eu também é de 6 em 6 meses. A gente indica fazer a cada 6 meses. Por que que é essa exigente? A pessoa acha, fala, é para cobrar mais. Não, é porque é um prazo de 6 meses, se a gente tiver alguma intercorrência, uma restauração infiltrando, ou um pedacinho de dente que quebrou, a gente não vai ter tempo hábil para a gente ter maiores problemas. Eu sempre gosto de explicar que a odontologia, ela tem um agravamento. É uma doença bucal, ela tem um agravamento, certo? Então, assim como você vai ao médico e busca uma solução para sua doença inicial e você não quer que ela chegue numa fase mais avançada, na odontologia é do mesmo jeito. Então, é uma sucessão em cadeia de problemas que a gente começa a ter, né? Então, uma cárie, ela vai ficando mais funda, quebra o dente, às vezes tem que fazer um tratamento de canal, às vezes deu uma trinca na raiz, aí perde o dente, aí nós temos que pensar no implante, aí não faz o implante, só Sim. extrai, né? Antigamente tinha aquela moda, ai, tô com dor de dente, vou arrancar, né? Vou arrancar o dente, né? E aí vai tirando vários dentes, começa a alterar a mordida, então é um processo em cadeia. E 6 meses é o período que a gente vai, de fato, checar, não vai conseguir ter um agravamento de uma doença periodontal, né? A gente consegue fazer a limpeza por esse motivo. Perfeito. Ô, Jaque, nós estamos vendo nesses últimos tempos que muitos profissionais, quando fala-se da saúde, têm buscado mais trabalhar com a estética por ter um retorno financeiro maior do que realmente quando falamos em doenças, né? Uhum. Você analisa esse perfil também na odontologia hoje? A gente vê, sim, essa mudança no perfil do público, né, das pessoas buscarem mais pela estética. Então, nós tivemos o boom da estética na pandemia, então foi onde teve o boom das lentes em resinas, porque a pessoa teve tempo para ficar em casa vendo a vida dos famosos, o boom do Instagram, das lives, né? Então, as pessoas tiveram tempo para poder, né, terem esse acesso à estética, que antes era uma coisa mais vetada, né? Sim. E aí, em contrapartida, começou-se a buscar a estética a todo preço. Maravilha. Então, tem essas duas vertentes. Tá. E você hoje, como profissional, você concorda que está tendo um exagero da Concordo. parte das pessoas? Eu concordo porque nosso princípio ético é a gente nunca ferir a saúde em busca da estética. E muito se fere a saúde pela busca da estética. Então, para mim, o princípio ético, ele vai reger sempre, né, o princípio de saúde, e não a estética primeiro. A estética é o último caso. Maravilha. E agora vamos saber um pouquinho de como que a odontologia entrou na sua vida? Ai, meu Deus! É uma história tão longa. Na verdade, assim, eu sou auxiliar de dentística e técnica em saúde bucal. Eu trabalho com dentista desde os meus 15 anos de idade, eu tenho 37. Então, a odontologia entrou na minha vida por um acaso, no meu primeiro emprego, né? E eu ainda tinha aquela mentalidade de que eu não
nunca ia conseguir fazer uma odontologia, porque eu vim de uma família muito simples e eu me orgulho muito disso. Eu falo que a minha família é uma família que a gente não tinha privilégios financeiros, mas graças a Deus, todo amor e suporte que eu precisei de família eu tive e eu tenho, eu sou muito apegada à minha família por isso. Tá. Mas a gente tinha essa crença, né, que a gente é criado para trabalhar, ter um serviço CLT das 8 da manhã às 6 da tarde, e era essa mentalidade que nós tínhamos. Só que eu comecei a trabalhar na área e Deus foi caminhando, assim, sabe? Eu acho que o meu propósito foi acontecendo. E aí, até que eu cheguei nos meus 22 anos ainda sem fazer nenhuma faculdade, tinha tentado algumas coisas, tinha feito já o técnico em saúde bucal, porque eu ia continuar trabalhando no meu antigo emprego, que era uma empresa do Sistema S. E dentro do Sistema S eu cresci, então eu passei por vários sistemas S, fui concursada, né, de algumas empresas, e aí dentro da odontologia como auxiliar de dentista. E percorri com 22 anos, eu decidi que eu queria fazer odonto. Eu olhei, eu cuidava de 6 dentistas e 3 médicos em um desses Sistema S. E um dia eu tava olhando assim para aquelas cadeiras, para aquelas coisas, eu falei, gente, eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Eu acho que eu gosto disso. E ali eu entendi que eu não me identificava em ramo nenhum mais. Que era só, de fato, aquela nova perspectiva que você teve idealizando você, atuando daquela forma. Então, assim, tudo perdeu o sentido de outras coisas que você já fazia na época. Sim, tudo perdeu sentido, né? Então, eu atuei na área estética, estética corporal mesmo, facial, uma época, né? E para poder conciliar com os estudos, faculdade, e desde então eu prestei 5 anos de Enem para conseguir, porque condições de pagar uma faculdade de odontologia eu também não tinha. Aporte financeiro por trás também não tinha. Tá. Então, eu trabalhava, teve realmente ser com esforço. Isso. Então, eu estudei, prestei o Enem 5 anos, até que eu consegui fazer minha faculdade em primeiro lugar do FIES, em 2016. E hoje eu tenho 6 anos de formada. Né? E aí, eu consegui o FIES 70% na época e eu pagava uma outra parte. Mas dentro desse processo, tudo não foi uma coisa rápida, né? Foram frustrações, né? Decepções de você não conseguir passar, porque eu idealizava a Unesp Araçatuba, era meu maior sonho. Tá. E aí, no ano que eu consegui passar e ficar na lista de espera, a lista não rodou. A lista sempre rodava, eu conto essa história pra todo mundo, que é muito engraçado. Eu falo, gente, eu tinha que estudar ali, eu tinha que estar ali. Em 2013, eu fiquei na lista de espera da Unesp, e a lista sempre rodava até 18º, né? 22º. E eu fiquei em 11º lugar na lista da Unesp Araçatuba, porque os outros vestibulares, eles abriam vagas depois. Tá. Saiu os resultados depois. O pessoal fazia matrícula, primeiro na Unesp, que era o primeiro resultado que saía, e depois abria-se as vagas. E nesse ano, foi uma frustração muito grande, porque já era o 4º ano que eu estava prestando, e eu passei muito perto, porque a lista não rodou até o 7º só. Apenas. E eu não entrei na Unesp Araçatuba. Por 4 vagas. Por 4 vagas. Só que aí eu falo que, mais uma vez, né? Eu cito Deus, eu tenho muita fé. Tudo acontece quando tem que acontecer, no momento exato. Naquele ano, eu fui convocada a trabalhar num concurso público que eu tinha passado. Foi quando eu comecei a ganhar um pouco melhor, né? Mas ali, posteriormente, eu tive que abrir mão desse concurso para entrar na faculdade, porque não batia a carga horária também. E aí, eu tive que fazer uma escolha. Quando eu consegui entrar na faculdade, eu falei assim, agora eu vou ter que fazer essa escolha. Eu preciso fazer odonto. Se eu não fizer agora, eu não faço mais. Tá. E aí, foi onde eu entrei na faculdade. E é uma decisão muito desafiadora, porque você está num cargo público, onde você tem ali todas as garantias, entre aspas, né? Sim. Depende muito de você apenas, do seu trabalho. Uhum. E aí você está começando um projeto, né? Que você sabe que você vai ter um caminho ainda a percorrer para depois começar a ganhar com isso. Então, eu acredito que foi bem desafiador esse momento para você. Foi muito desafiador, por quê? Porque na época eu tinha um bom salário, tinha convênio médico, benefícios, né? Era uma empresa muito do sistema, a melhor empresa do Sistema S. Tá. Né? E na época eu estava casada. E a gente teve que tomar essa decisão em conjunto, sabe? Então, foi uma decisão que naquele momento eu estava recém-casada, né?
cheia de coisa nova, cheia de responsabilidades novas, e já entrando na faculdade. E então eu tive que fazer essa renúncia desse financeiro que faria diferença dentro da nossa casa, mas em contrapartida eu não me arrependo nem um minuto dessa escolha. Você teve o apoio das pessoas próximas a você? Graças a Deus eu sempre tive. É. Porque as pessoas viam muita verdade no que eu dizia, né? Inclusive no meu Instagram, ele é muito antigo, ele é da época que eu almejava ser dentista Tá. ainda. Então, se vocês rolarem lá embaixo, tem minha história todinha, tudo que eu já fiz, né? Quando eu fiz o meu trote, quando eu passei. E até os meus primeiros pacientes foram esse pessoal que me acompanhou. Porque sempre, eles falam, sempre foi uma inspiração muito grande. E graças a Deus, eu acho que o meu consultório sempre deu certo muito por isso. Jaque, hoje quais são os maiores desafios da odontologia? Bom, o primeiro deles é essa banalização, né, da saúde que a gente tem em prol da estética. A banalização que as pessoas tiveram de entender que não é um procedimento simples e que a Tá. odontologia, ela interfere sim, ela pode te dar problemas cardíacos. Prova disso é as inúmeras entrevistas que a gente vê por aí de pessoas que vieram a óbito por uma infecção dentária, e o quanto isso é sério, Tá. né? E eu acho que a minha maior dificuldade é realmente isso, criar esse senso de conscientização, e até por isso que eu tô aqui hoje, do quanto a odontologia, ela é importante na vida das pessoas. Fala-se em algumas doenças invisíveis. O que seriam essas doenças invisíveis dentro da odontologia? Doenças invisíveis são... A mais silenciosa dela que a gente fala é a gengivite, que o pessoal acha que o problema de saúde bucal é só cárie, né? Ah, é cárie, vai aumentar, vai não sei o quê. Não, a gente tem a gengivite, que evolui para uma periodontite, que a pessoa pode perder os dentes. Essas bactérias que ficam alojadas ali no suco cervical, bucal, elas acabam indo para uma corrente sanguínea. Essa pessoa pode ter um AVC, essa pessoa pode ter um infarto, porque essa bactéria se desloca, uma contaminação renal, uma sepse e vira óbito, realmente, né? Então, não fazer uma profilaxia antes de um atendimento, isso faz muita, muita diferença. E quais são alguns hábitos que realmente são hábitos saudáveis para a gente manter ainda mais a nossa saúde bucal? Eu falo isso além da escovação, que a gente já sabe, né? Até eu quero que você depois traga para nós alguns mitos e verdades que você hoje escuta muito, né? Que a gente sabe bastante. Tem pessoas que falam assim, é bom passar o fio dental. Tem outras pessoas que falam que o fio dental machuca. Então, depois quero que você aprofunda um pouco mais nisso. Mas hoje, quais são alguns hábitos que, assim, esses hábitos são básicos para quem realmente quer manter a saúde bucal? Bom, um hábito básico que a gente sempre fala é a escovação, né? Então, a gente sabe que a nossa população, uma parte dela ainda não tem acesso à escova dental e não entende a importância disso. E existe alguma escova específica que realmente é boa, que é mais indicada ou não? Eu sempre indico escovas mais macias, de cabeça pequena, sabe? Que vai ter essa facilidade. Eu falo, o importante é escovar todos os dentes, não é só os da frente, né? Que nem a gente brinca. Quais dentes a gente tem que escovar e passar fio dental? Só aqueles que você quer manter, né? Para o fio dental é importante? Sim, o fio dental, pelo menos... eu não consigo passar 3 vezes ao dia. Pelo menos a escovação noturna. Durante a noite, a gente tem uma diminuição do fluxo salivar. Então, fica mais propenso as bactérias se proliferarem ali à noite. Entendi. É que a pessoa acha que a escovação da noite é balela, né? Então, eu como um doce e vou dormir. Eu preciso comer um docinho antes de dormir. Aí come o doce e não escova o dente. Esquece. Né? Não escova o dente e não passa o fio dental. O fio dental, ele vai entrar onde a escova não entra. Então, o fio dental, a gente tem que entrar ali naquela que a gente chama de suco, né? Que é aquele espacinho entre a gengiva e o dente, que é onde forma a placa ali que a gente tem os problemas gengivais, os problemas de saúde, né? Então, a escovação e a visita regular ao dentista. Isso é o básico, a cada 6 meses, pelo menos. Uma boca onde passa o fio dental e às vezes tem muito sangramento, é inflamação? Sim. Isso já é um processo de inflamação, e se isso é recorrente, já é um processo crônico. Tá. Então, aí a gente tem que entrar com tratamentos de gengivite mesmo, específicos, né? Um acompanhamento mais... Eu sempre falo para o paciente que tem mais acúmulo de tártaro, mais acúmulo de placa. A gente tem que fazer com pelo menos 4 meses esse processo de raspagem, que a gente chama. Porque senão vai agravando também. Já que falta consciência
nas pessoas de Muito. realmente ter esse hábito, né, de se preocupar? Ou você acha que não é só uma questão de consciência, mas é uma questão também financeira da nossa população? Eu acho que é mais consciência, porque o básico todo mundo tem acesso. Então, no Tá, Sistema Único tem um acesso ao básico. Ah, é o melhor do mundo, mas se você fizer a sua escovação em casa bonitinho, você vai ter pequenos problemas. Se você for no dentista do postinho fazer aquela limpeza que o postinho faz a cada 6 meses, você não vai ter grandes. Pode ser que você tenha, não tô falando que não, porque eu falo tá, que a saúde, tá. ela não é exata, né? As pessoas falam, ah, mas por que que comigo aconteceu isso, ou por que e com o outro não aconteceu? Saúde não é exata, gente. Eu não consigo ter a mesma régua para minha saúde que para sua saúde. Sim, Tem pessoas que são curadas de determinadas doenças e tem pessoas que não são. Então, o organismo a gente não consegue modular, né? O resultado do tratamento que a gente vai fazer. A gente consegue chegar o mais próximo possível, mas não consigo garantir 100% que eu vou abdicar o problema, porque depende de mim e depende do paciente. com certeza. E agora eu queria que você me falasse algumas coisas assim que você escuta muito por aí. Você fala assim, gente, não, isso é um mito, isso não existe. Tem algumas coisas que você se lembra que você pode compartilhar? Muito. O primeiro deles que eu tenho um pavor é palito de dente, né? Nossa, palito de dente, gente, é um trem que me nervosa, assim, me enerva. Porque o palito, ele além de não ajudar, ele atrapalha. Porque aquelas ferpinhas que pode soltar, pode entrar na gengiva e causar um processo inflamatório muito sério, E de né? uma forma muito sutil, né? Sim. Porque às vezes você nem percebe ele que às vezes tá... Porque a pessoa fala assim, ah, eu não uso fio dental, uso palito de dente. Primeiro, o fio dental, ele não vai fazer a função que ele necessitar, né? Então, hoje a gente tem muita facilidade de fio dental, tem até fio dental que você compra já tipo um chicotinho que você só insere, não precisa enrolar no dedo, então facilita muito. Crianças, escova elétrica, sabe? Tem muitas facilidades que a gente consegue, que o mercado odontológico foi criando para essas dificuldades, né? Então, isso vai agravando e não tem o que fazer. Esse é o primeiro deles. O segundo é que pasta de carvão ativado, né? Dentista tem trauma disso. Gente, pelo amor de Jesus. Quem falou que essas fitas de clareador de Shopee? Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não resolve mesmo? Não, pode resolver extrinsecamente de uma maneira que eles acham Tá. que, né? É que o paciente fala, ah, é porque ela quer ganhar. Não, gente, isso desmineraliza, tira a camada de mineral da superfície dental, faz com que, pelo contrário, você acaba manchando mais os seus dentes, porque aí você tira essa camada de mineral e aí isso vai ficar exposto. A gente fala que a parte interna são vários tubinhos, assim, como se fosse vários caninhos. Tá. Quando a gente remove essa parte de estrutura, que é a parte brilhante do nosso dente, que a gente remove usando essas pastas que são abrasivas, as minhas avós falavam, usa bicarbonato no dente, fica branquinho. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não sigam receitas caseiras nunca na vida, né? Fiz uma cirurgia, tirei o siso, vou fazer bochecho com água morna e sal. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Você vai sentir Esse eu não uma conhecia. dor. Ixi, tem muita coisa que a gente escuta. Água de bateria para parar dor de dente, assim, coisas... Disso de coisas bem simples, Tá. assim. Pessoas bem simples a gente escuta, sabe? Às vezes não quer ir no dentista, tem muito medo, muito trauma. Vai lá, pega a água de bateria e coloca no dente, pra estourar o dente e aí acabar a dor, né? Digamos assim. Nossa. Então, tem muitas coisas. E são coisas mais profundas que eu tô falando, né? Mas tinha uma que eu ia falar agora, eu acabei perdendo. Mas essa do clareamento acaba roubando a nossa loucura sempre. Não, e o que eu queria até mesmo aproveitar, né, que você falou sobre isso, quando a gente faz alguma entrevista com alguma dermatologista, não tem como, a gente sempre pergunta, doutora, qual creme que é bom usar, qual filtro solar? Talvez não precisa falar marca, nada, mas existe algum creme dental que você aconselha? Porque hoje o mercado oferece centenas de opções, né? Então, é para clareador, é para gengivite, é para quando a gente tá com o dente tá bem... Manchado, né? Não manchado, quando a gente fala sobre a parte de sensível. Sensibilidade. A sensibilidade. Então, assim, de fato, hoje, para um dia a dia mesmo, normal, tem algum creme dental específico que você aconselha? E se eu te dissesse que não é o creme dental que limpa o seu dente? É a sua É a escovação. escova. Né?
Então, assim, a não ser em terapêuticas, que a gente vai usar um creme dental para sensibilidade, né, que a pessoa tem aquelas abrasões que já Tá. desgastou o esmalte dental. Em um tratamento periodontal, que é aquela questão da gengiva, então eu vou lançar mão de enxaguantes, eu vou lançar mão de uma escova específica, eu vou lançar mão de uma técnica específica para aquele paciente. O creme dental é o mais simples, gente. O creme dental, ele só serve para dar gosto, né? E fazer uma espuminha e ficar agradável aqui para você. Você concorda que para escovar não vai ser muito confortável? Então, isso, a indústria, assim, criou isso para facilitar a vida das pessoas, que elas criassem o gosto e para dar aquele perfuminho na Entendi. boca, né? Mas para que as pessoas criassem o hábito de escovar o dente. Perfeito. Porque a gente acorda de manhã, né? As pessoas são normais. A gente, por conta disso que eu te falei. Por conta da salivação que a gente tem diminuído, é por isso que surge um mau cheiro. Tá. Né? Então, não existe um creme dental indicado. Aquele que cabe no seu bolso, sem muita frescura, sabe? A escova sendo de cabeça pequena e macia, para você não machucar, e uma boa escovação, perfeito. Perfeito. Jaque, mau hálito. Quais são alguns casos, assim, mais comuns que realmente causa o mau hálito nas pessoas? De origem bucal, a gente tem a gente tem alguns casos, né? Então, a gente tem aquelas questões que são dentes, né? Que a gente chama de dentes destruídos, as pessoas não têm uma higiene adequada há muito tempo, né? E aí, consequentemente, também já tem uma gengivite, uma inflamação, né? Generalizada, e são todas essas questões, né? Tá. Aí tem questões também que são patológicas, que a gente chama gástricas, né? Então, que são vindas muitas vezes do estômago, que a pessoa precisa identificar. Cuidou da saúde bucal, tá bonitinho, percebeu que não tem gengivite, gengiva não sangra, tá tudo ok, e a gente precisa estudar da onde tá vindo essa questão. Que aí, às vezes acaba sendo outras coisas mais complexas. Profundas, mais complexas. Entendi. Vamos falar um pouco agora sobre a estética, né? E também a gente falou que nós não somos contra, muito pelo contrário, somos a favor. Eu atuo na área estética, Exato, inclusive, né? Mas é importante a gente sempre ressaltar a naturalidade, o cuidado, né? E eu sei que você, até mesmo por outros bate-papos que nós tivemos, você é uma pessoa que se preocupa muito com isso. Hoje, quais são serviços estéticos que mais tem procura? A gente tem muita procura pelas lentes, né? Todo mundo quer ter, nessa busca estética, um sorriso instagramável, né? O paciente chega no meu consultório, eu quero fazer lente. Mas por quê? Porque eu quero um sorriso instagramável, né? Então, às vezes, a pessoa nem usa tanto Instagram, mas ela quer ter aquele sorriso que todo mundo... E todo mundo quer se sentir bem, né? Todo mundo quer olhar no espelho e se sentir mais bonito. Se tem algo que te incomoda no teu sorriso, vamos resolver, né? Eu sempre parto do princípio menos invasivo possível, tá? Então, teve casos já de pacientes que chegou no meu consultório e falou, olha, vamos tentar primeiro um clareamento. O que te incomoda no teu sorriso? Então, eu sempre procuro entender o que o paciente quer de imediato, né? Então, eu atuo na parte de lente de contato em resina, em lente de contato em porcelana, né? Clareamento, a parte estética, né? Hoje tá esse boom aí, que é outra coisa também que acaba um pouco banalizando, né? Muita gente fazendo, muita gente cobrando muito barato, aí a pessoa não entende a importância de uma coisa para outra, né? Que o Botox tem um efeito vacina, se você não faz com um Botox de qualidade, se você não faz com um determinado prazo, né? Com consciência, com responsabilidade. Então, chega uma hora que ele não vai pegar mais, né? O Botox, eu falo que o Botox, preenchimento labial e as lentes são os mais, assim, no consultório. O restante do povo tem um pouco de receio ainda. Mas aí esses são os que as pessoas mais buscam hoje. Sim. Tá. Principalmente, a gente viu um grande boom do preenchimento labial, né? Sim. Agora, eu falo, eu surfei nessa moda aí dos cílios, né? Também. Sim. Que eu atuei na área na época da estética. E a gente teve esse boom que hoje as mulheradas é cílios, é unha, fibra de gel, um monte de coisa, né? As lentes. Então, a pessoa para ter um rosto harmônico. E agora a gente tá entrando a gente tá saindo um pouco daquela harmonização já, daquela coisa muito exagerada. O ano de 2026, a gente teve uma mudança muito comportamental na estética. As pessoas estão buscando resultados mais naturais. E isso é muito bom, graças a Deus. Porque a gente via tanta aberração que só Jesus na causa, né?
o que você adere isso aqui? As pessoas verem que o que elas estavam fazendo não estavam legal? Porque muitas vezes, para quem está fazendo o próprio procedimento, ela não tem essa percepção. Ela quer fazer mais e mais e acha que tá linda. Eu acho que tínhamos poucos profissionais que faziam, né? Antigamente era muito inacessível, porque era feito apenas por dermatologistas, em um valor muito exorbitante. Hoje tem uma gama de profissionais fazendo, né? E aí começou-se aquela coisa, assim, muito exagerada, sabe? E aí as pessoas começaram a perceber, realmente, até nos artistas, né? A gente brinca, ainda tem alguns casos que o pessoal fala demonização Sim. facial, né? E aí a pessoa não entende que quando a gente fala de harmonização, é um botox, é um preenchimento sutil, é algo para poder prevenir e gerenciar. O que é a harmonização facial? Ela pode tanto melhorar, né, os traços da face, como a gente pode também ter uma prevenção do envelhecimento. Então, é prevenir que lá, quando a gente tiver 60, 70 anos, a gente não fique tão acabado que nem casca de laranja, que nem maracujá de gaveta, né, que a gente fala, né, porque era muito comum, né, a gente ter as nossas vozinhas bem enrugadinhas, então as mulheres não querem, você vê mulher de 50 anos, cara, elas estão gatérrimas, né, e eu trabalho muito esse senso de prevenção, eu gosto muito da harmonização pra gente atuar em prevenção, para que realmente a mulher se sinta linda em todas as fases da vida. Você vê esse mercado tendo uma grande crescente pelo público masculino? Ixi, muito. É muito dividido. E tem homem que é mais vaidoso que a mulher. O homem, quando ele dá pra ser vaidoso, ele é mais vaidoso que a mulher, né? Ele é. Eu tenho pacientes que às vezes a mulher não liga, que ela vai com ele pra fazer e que ela mesma tem medo, que nunca fez nada. Mas ele tá lá fazendo Mas tudo. ele faz tudo. E normalmente os homens têm mais medo de agulha, medo de cadeira. E aí você fala de fazer um procedimento odontológico. Ai, morro de medo. Mas na verdade as pessoas têm medo do barulho da caneta, né? Não é tanto da odontologia em si. É que eu acho que traz a região ali da boca, dos dentes, acaba trazendo um pouco mais daquela gastura ali naquele momento, de você saber que você tá mexendo ali, né? Tem um artigo que ele fala que as pessoas têm mais vergonha, as mulheres, por exemplo, de ir num dentista do que no ginecologista. Então, muito dos casos também que as pessoas deixam de ir no dentista é por vergonha. Medo e vergonha. E ali 20%, 30% por condições financeiras. Como eu disse, tem um básico que hoje a gente até tem um avançado no sistema público. Mas a pessoa deixa muitas vezes de ir porque não foi educado para isso, né? E por medo e vergonha. Jaque, por um outro lado agora, não falando só especificamente da estética, tá? Mas trazendo de fato a saúde bucal de uma forma onde pessoas que às vezes perderam dentes, né? Pessoas que tinham assim um dente torto, dente feio e teve essa transformação. O que você pode me trazer um pouco de fato dessa transformação das pessoas com a saúde bucal? Aí você falou do que eu mais amo fazer. São transformações reais, né? Porque essas transformações, eu acho que meu olho até brilhou quando eu falei isso. Muito. Porque é mudança de vida, cara. E eu chego a chorar junto com eles, assim, eu fico na expectativa. Eu não sou aquela dentista que fica enrolando, A hora que sabe? você dá o espelhinho pra pessoa olhar... Nossa, eu fico mais feliz que ela. Minhas auxiliares sempre falam, nossa, você fica mais feliz que o paciente, porque realmente eu sei o quanto aquilo significa. A minha primeira paciente de prótese protocolo foi a minha avó. A minha guerreira, o amor da minha vida, assim. A minha avó, ela é muito guerreira. E ela foi a primeira pessoa que eu fiz um protocolo. Porque a pessoa que ela, por exemplo, coloca os implantes de prótese protocolo, eu falo que ela usa dentadura. Tá. Então, a dentadura, ela desloca, ela passa vergonha, às vezes sai da boca, né? Não consegue comer uma carne de um churrasco, não consegue comer milho, não consegue comer uma pipoca, uma paçoca, não consegue. E os implantes vieram para mudar essa realidade. Então, quando eu pego casos insolucionáveis, que as pessoas falam assim, esse caso não tem solução. Tá. Eu sempre dou um jeito de estudar aquele caso e entregar o melhor possível, sabe? E eu vi essa transformação na vida da minha avó. Teve outro paciente também que ele era bem velhinho, assim, e no meio do processo ele teve um problema de saúde, nós já tínhamos feito os implantes. E a filha dele falou assim, Jaque, eu não sei se eu vou conseguir, se ele vai conseguir terminar, né, o tratamento.
Só que ele queria tanto aquilo, que ele chegou no primeiro dia lá no consultório de cadeira de rodas. Quando eu entreguei o protocolo dele, ele já estava andando de novo. Né? Ele tinha sofrido um AVC. Então, ele se apegou tanto que ele queria os dentinhos. E aí, eu lembro dessa foto com muito carinho. Inclusive, eu trato da família toda, dessa família. E eu lembro exatamente a foto. Eu já recebi foto no meu WhatsApp quando o paciente sai do consultório. Aquilo que ele tem mais vontade de comer. Um torresmo. Aí ele já vai lá, come e Come acredita que te aquilo manda e foto. me manda Ó, foto da tigela ó que eu tô comendo comendo. hoje. Sabe? E aí, o seu Lázaro, que é esse meu paciente, ele saiu... E eles foram numa quermesse, eu acho, que a filha levou ele. Me mandou uma foto comendo milho. Você imagina, um senhor de 80 e tantos anos, não tinha qualidade nenhuma de vida, de alimentação, estava muito magro. A gente estendeu a qualidade de vida dele por mais 2 anos, depois, infelizmente, ele teve uma fratura no fêmur e descansou. Mas ele engordou. Sabe, os problemas de saúde dele que ele tinha, todos diminuíam. E voltou a ter prazer na vida, né? Voltou a ter prazer. Eu falo que, assim, a alimentação hoje, de uma forma geral, principalmente nós estávamos falando, né? Você falou que você gosta de comer carne. Nossa, então, assim, você imagina uma pessoa, ela ter que se privar de algo porque ela não consegue. Sim. Ou porque aquilo não vai dar bom, né? Às vezes ela vai passar por um constrangimento, alguma coisa assim. Então, eu falo assim, é muito além. Né, de uma mudança de vida, de uma estética. É realmente você devolver um prazer para aquela pessoa que às vezes ela não tinha mais. Por exemplo, tem muita gente que não tira foto, não participa de festa de família. Imagina, a formatura do neto. Eu tive paciente, eu já perdi casamento, eu já perdi formatura, eu já perdi aniversários, porque eu não consigo sorrir, então eu não vou, eu prefiro ficar na minha casa. E baseado nisso que nós estamos falando, a minha pergunta para você é, o que hoje te deixa mais orgulhosa da tua profissão? É exatamente isso. Eu celebro a vitória de cada paciente, seja por uma lente, seja um preenchimento labial, seja porque eu sei a transformação que gera. Eu falo que a gente vai se conectando até com histórias mesmo, né? Pessoas que estão recomeçando, pessoas que se separaram, mulheres que se separaram, que estão às vezes investindo um pouquinho mais nelas, começaram a se olhar com mais amor, que eram casadas com pessoas narcisistas, que começa a ter um divisor de água na vida daquela mulher, né? Tá. E recentemente eu tive uma paciente, tenho, né? Inclusive ela é minha paciente ainda, a gente tá em tratamento, que a gente lembra que eu falei que eu preconizo a saúde primeiro. E ela tinha uma mordida bem difícil de tratar com ortodontia, assim, e já tinham falado pra ela que o caso dela era só cirúrgico. Eu falei, não, mas peraí, que a gente consegue melhorar, né? Ela vinha de uma separação e o marido falava assim pra ela que ela não queria arrumar ninguém, porque ninguém ia querer ela. E ela é uma mulher incrível, assim, super bonita, sabe? Jovem. E a gente... Eu peguei alguns detalhes e falei, não, vamos fazer, tem como a gente melhorar primeiro a estética, né? Que era o que impactava ela. Mas a gente vai entrar na funcional, a gente vai colocar um aparelho em você. Que eu sempre trabalho dessa forma. Eu acho que a gente consegue melhorar sim. Tá. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí, conversei com a minha ortodontista, porque as especialidades que eu não faço, eu tenho os profissionais que fazem pra mim, sim. né? Ela falou, não, já que dá pra gente melhorar. E a gente vai melhorar 90% a compensação dessa mordida dela, que seria só cirúrgica. E aí, as primeiras restaurações que eu fiz nelas, que eram restaurações estéticas, ela já se olhou no espelho e já começou a chorar, né? E aí, esse é o meu galardão, esse que faz o meu propósito valer a pena. É essa, assim, sabe? Porque eu sei o quanto aquilo significa pra ela. Eu já passei por essa situação. E é difícil demais você se olhar no espelho e não ver uma solução, né? É difícil você não enxergar, assim como as pessoas que não tiveram condições. Eu tive paciente que me pagou de parcelinha, Sim. até terminar o tratamento. E acredito que foram uma das pessoas que mais deram valor no seu trabalho. Sim. Que é o que eu falo, que eu, graças a Deus, Sim. Rodrigo, eu falo que eu fui muito abençoada, porque eu acho que eu coloco tanta entrega no meu trabalho, que a família sempre me indicou todo mundo. Então, nunca faltou paciente, graças a Deus, Tá. né? Eu sempre atendi no meu consultório desde quando eu me formei, e eu sempre tive pacientes toda semana, tenho agenda todos os dias. Isso, se eu falar disso num mundo como hoje, né?
ter agenda todos os dias, pra mim, já é um privilégio. Sim. Eu não imaginava nem que eu ia ser dentista, que dirá tá aqui gravando um podcast Então, hoje. agora eu te falo, é isso que eu ia te falar. Você hoje tem consciência do quanto que o que você faz, o que você proporciona às pessoas, transforma e muda, Sim. né? Agora você olhando pra tua trajetória, aquela menina, no bom sentido, que por 4 anos tentou um Enem para poder entrar numa faculdade, que teve que batalhar tanto, porque eu falo assim, a gente não conseguir uma vez já é ruim, Frustrante. 2, 3, 4, muitas vezes as pessoas desistiriam, falariam, não, isso daí não é para mim, então deixa, né? Mas hoje, a Jaqueline de hoje, olhando para aquela Jaqueline lá de trás, o que ela falaria? Você quer me fazer chorar nesse podcast. Porque falar da minha trajetória e falar de odontologia, que foi a minha maior conquista na vida, é muito doido, sabe? A minha mãe brinca que eu sempre falei... A minha mãe fala assim, que eu sempre falei de pequenininha que eu ia estudar. Que eu não ia ser dona de casa, que eu não queria ser dona de casa. Eu cuido da minha casa, porque eu sou muito chata, mas assim, eu sempre falei que eu queria estudar. E eu olho, e até tava olhando, eu salvei, você falou, por que eu me emocionei? Porque essa semana eu salvei uma foto, porque eu vou fazer uma trend, tem alguns projetos para esse ano. E é aquela trend que fala, você tá querendo provar o que pra quem? É pra ela, é pra Jaqueline, sabe? É pra Jaqueline de 6 anos de idade, que sempre foi o orgulho da família, que sempre gostou de estudar, mesmo não estudando numa escola boa, estudando numa escola pública, sem muito recurso, que sempre foi, graças a Deus, o orgulho dos pais, sabe? Então, e não é por estilo de vida, é por dedicação mesmo, né? E por pais bravos. Então, eu sou muito feliz, sabe, Rô? Eu sou muito feliz com essas escolhas da minha carreira, por tudo que eu passei, e poder ser inspiração para outras pessoas. Né? Porque eu já vi professores meus dessa escola que eu estudei, escolas assim, de periferia mesmo, lá em Araçatuba, né? A gente vê drogas na porta da escola, e essa minha professora, ela era minha professora de artes da época na escola, a gente fazia teatro, né? Ela tentava tirar a molecada da rua, tinha um trabalho muito bonito. Então, ela reconstruiu a escola, pôs todo mundo para pintar, ela tinha um trabalho muito, muito lindo. E essa minha professora, um dia, ela falou assim, Jaque, eu quero que você venha aqui. Só que Deus levou. Ela sofreu um infarto em seguida. Eu quero que você venha aqui contar a sua história para eles. Porque essas crianças do nosso país, elas estão tão sem esperança. Elas estão tão sem expectativas. Que elas estão aceitando qualquer coisa. Sim. Elas aceitam ser medíocres. E você provou para todo mundo aqui. E por incrível que pareça, meus pais foram criados nesse bairro. Então, todo mundo me conhecia. Todo mundo sabia. Eu não podia nem aprontar, na verdade, né? Porque eu aprontava meu pai na escola, né? Aí já ligava pros meus pais. Então, eu tinha professores que formaram junto com os meus pais. E ela falou assim, já que você é a prova de que dá pra gente mudar. Dá pra gente mudar de vida. Dá pra gente escolher um caminho diferente. E eu sou muito grata a Deus por me usar como instrumento nisso, né? Eu falo que a gratidão, ela abre as portas de tudo. E então, eu acho que uma das coisas na minha vida que fazem muita diferença é eu ser muito grata por tudo que acontece, por todas as oportunidades. Sim. Inclusive, não é demagogia, não é dialeto ensaiado estar aqui, né? E dizer isso pra você, porque pra mim é, sim, um privilégio muito grande, porque era muito longe da minha realidade. Então, isso pra mim é muito... É o que me move, na verdade. É aquela questão, né? Deus fez 50% e você fez seus 50%. O que cabia a você, que era se esforçar e estudar. Sim. Então, a gente vê assim que, no final das contas, não é sorte, né? Não é privilégio, é realmente o esforço da pessoa e o quanto ela, de fato, ela quer se dedicar àquilo. Assim, essa questão do esforço e do estudo, ela também é relativa às oportunidades que você não perde. Porque a pessoa, às vezes, ela fica tão bitolada que ela não consegue ver as oportunidades. E uma oportunidade, às vezes, passa na sua vida e você perde e você não vê. Então, eu não perdi as oportunidades que eu tive de ser bem-sucedida. Eu não perdi as oportunidades que me deram, nas pessoas que acreditaram em mim. Então, muitas vezes, a gente não acredita na gente. E eu não acreditava, tá? Quando falava assim, nossa, eu tive uma empresa de cílios que deu muito certo também, no meio da faculdade, né? Que foi o que aconteceu
depois que eu entrei na faculdade. Me divorciei no meio da faculdade, aí surgiu um empreendedorismo na minha vida. E aí as pessoas falavam, nossa, você... E eu não me via essa mulher, né? Eu acho que a gente se enxergar nesse papel faz toda a diferença, que também depende da gente olhar as oportunidades em voltas e não perder nenhuma. Perfeito. Jaque, quero agradecer muito a sua participação. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Parabéns pela sua trajetória. Que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas que olhem você como uma inspiração mesmo de dedicação, de amor no que faz. Né? Como você diz, os seus olhos brilham, né? Quando você fala sobre o seu trabalho. Sim, então, parabéns. E para nós é um privilégio fazer parte, ser um canal para contar a sua melhor versão. Muito obrigada. Eu agradeço de estar aqui, né? Como eu disse, é um presente mesmo de Deus para minha vida. É uma oportunidade que eu não perdi. Agradeço a você, a Vanessa, pela oportunidade. E que venham os próximos trabalhos. Que assim seja. Muito obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Ru. Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje a nova versão também está além da página, buscando contar as melhores versões que a nossa cidade tem a oferecer. Um abraço e até a próxima.